Guga Chakra tenta passar pano para golpistas e AD, e recebe uma lavada dos coleguinhas de trabalho André Trigueiro e Eliane Cantanhede. Espia. A administração americana está estudando a possibilidade de adotar a Lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. E no caso seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. Eles estão sim de olho no ministro Alexandre de Moraes. E chama atenção, porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, tem o Alan dos Santos, que daí eu não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Que aqui nos Estados Unidos eu posso dizer qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu. Eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. E por causa desse detalhe de bloquear especificamente essas 3 pessoas, ele pode ser alvo de sanções duríssimas, o ministro Alexandre de Moraes. É muito comum que os jornalistas que moram nos Estados Unidos tenham essa visão de que pode tudo. Né? Pode tudo, podia tudo, porque agora o Trump diz, comigo não pode não. Aqui no Brasil não é tão simples. Por quê? Porque uma coisa é você ter opinião, que é o que nós temos aqui, e nós todos somos muito críticos, né? Tudo que, por exemplo, vou citar um colega, tá aqui, o Trigueiro. O Trigueiro é muito crítico em algumas coisas. Ninguém proíbe o Trigueiro de falar, de escrever, de publicar nas redes. Agora, quando você começa a fazer ameaças aos ministros do Supremo, começa a falar mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro, quando você começa até a falar de familiares dos ministros do Supremo, instigando ali a reações, que sabe-se lá até onde pode chegar, isso é outra coisa. É o que eu sempre falo, a diferença da democracia para democratice. E liberdade de expressão não é o direito de você atacar as pessoas ou instigar a sociedade contra as instituições, as eleições, a Constituição e a representantes do Supremo. Mas eu fui saber hoje lá no Supremo e que ele comentou com os amigos dele, que não tá nem aí, podem tomar qualquer decisão, olha, não tô nem aí. Na verdade, ele desdenhou disso, mas o que há também no Supremo é a constatação do efeito deletério do trabalho lá do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos fazendo uma campanha contra as instituições brasileiras e particularmente contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Até onde eu sei, você pode achar que teve fraudes, enfim, a pessoa tem o direito de se expressar sendo verdade ou não. Mas enfim, por causa disso, o ministro do Supremo pode sofrer essas sanções que vai causar uma grande repercussão diplomática, enquanto tem um processo que você explicou agora, seríssimo em andamento no Brasil, tudo, inclusive agora a gente está discutindo esse tema por algo que aparentemente é menor. Libera as redes sociais, deixa ali as pessoas expressarem suas opiniões e deixa as pessoas discordarem. A pessoa tem direito de ter opinião, por mais... Sim, tá certo, é verdade. Eu tô aqui há 20 anos e sou meio contaminado pela primeira emenda. Queria te dizer uma coisa. A gente passou por uma real tentativa de golpe de Estado. Quando você critica aleatoriamente o processo eleitoral, o resultado da eleição, isso é opinião. Mas se você faz parte de um esquema para criar as condições, manipular mentes e corações contra as instituições, contra a eleição, contra o candidato vitorioso, contra o ministro Alexandre de Moraes, isso é parte de um esquema. A gente não pode ser ingênuo de achar que é o Paulo Figueiredo pensando na cabeça dele, é o outro, isso é injúria, difamação. Não, isso é uma coisa muito mais pesada, né? É muito mais orquestrada. O Alexandre de Moraes tem informações sobre tudo isso que, enfim, ele é quem domina o julgamento, ele que tem as informações mais relevantes. Não é porque ele não gosta ou porque ele é um censor, é porque isso era parte de um esquema muito maior e muito mais perigoso. O Guga tem razão quando diz que é grave calar uma voz que emite uma opinião. É grave. E não é porque nos Estados Unidos temos a primeira emenda. Em qualquer país democrático é grave. Mas a Lili tem razão também quando lembra, mas temos aqui uma questão. Quando você manifesta uma opinião, é apenas isso que está em jogo? Porque se de fato há
uma orquestração de milícias digitais que divulgam com tecnologias de produzir em escala industrial a divulgação, se beneficiando dos algoritmos eventualmente simpáticos, aí a coisa vai ficando complexa, a propagação de teses que conspiram contra o sistema democrático. E você já produz uma opinião que vai se encaixar perfeitamente num tabuleiro onde o propósito é descredibilizar o sistema eleitoral, descredibilizar instituições, descredibilizar pessoas. Isso, em certa medida, resvalaria no Código Penal. Isso, em certa medida, afronta direitos. São questões complexas sobre as quais a gente precisa ter esse cuidado de reconhecer os novos tempos em que não se trata apenas de uma opinião. Se trata de reconhecer, eventualmente, método para desconstrução de um arcabouço jurídico que sustenta e fortalece a democracia. É um assunto cabeludo.